se eu te perguntasse quem é o personagem mais perigoso de Hunter vs Hunter, em quem você pensaria primeiro? Meruem, a tropa fantasma, algum líder poderoso cheio de ideologia por trás. Agora, e se eu te dissesse que o verdadeiro perigo da obra é um cara que não quer dominar nada, não quer mudar o mundo e nem sequer se importa com o rumo da história, porque o Hisoka só quer se divertir. E isso torna ele muito mais assustador do que qualquer vilão tradicional. Desde a primeira aparição do Hisoka no Exame Hunter, o anime deixa claro que esse personagem não segue nenhuma lógica moral comum, ele mata por capricho, provoca por prazer e observa as pessoas como se estivesse escolhendo peças em um tabuleiro. E o mais estranho é que ele nunca tenta esconder isso. Pelo contrário, o Hisoka faz questão de mostrar quem ele é desde o começo. Enquanto outros personagens têm objetivos claros, traumas do passado ou algum tipo de justificativa para as próprias ações, o Hisoka simplesmente existe para lutar, e não lutar por sobrevivência ou por necessidade, mas lutar pelo sentimento, pela adrenalina, pelo momento em que o oponente finalmente chega ao auge do seu potencial e pode oferecer a ele uma experiência realmente satisfatória. E é exatamente por isso que muita gente erra ao tentar classificar o Hisoka como vilão ou anti-herói. Porque ele não pertence a nenhuma dessas categorias, o Hisoka não quer o mal pelo mal e nem o bem pelo bem. Ele quer o jogo, a emoção, a diversão. E se para isso ele precisar ajudar um protagonista hoje para tentar matar ele amanhã, isso não gera nenhum conflito interno para ele. Durante o Exame Hunter, por exemplo, o Hisoka ajuda o Gon em diversos momentos, salva a vida dele indiretamente e até ensina lições importantes. Mas não existe altruísmo nenhum nisso. O Hisoka vê o Gon como um investimento, como alguém que no futuro pode se tornar forte o suficiente para satisfazer o desejo dele de lutar até o limite. E isso fica claro na forma quase obsessiva com que ele acompanha o crescimento do garoto. Essa obsessão inclusive é propositalmente desconfortável, e não é um detalhe jogado ali por acaso, ela existe justamente para mostrar o quão deturpada é a mente do Hisoka, porque ele não enxerga pessoas como pessoas, ele enxerga potencial, e potencial para ele significa prazer futuro, não amizade, não admiração e muito menos empatia. O Hisoka é perigoso porque ele é imprevisível, enquanto vilões como Meruem seguem uma linha lógica de pensamento, com regras internas e objetivos definidos, o Hisoka muda de lado sem aviso, trai aliança sem peso na consciência e decide suas ações com base apenas no quanto aquilo vai ser interessante para ele naquele momento. A relação dele com a tropa fantasma é um exemplo perfeito disso. O Hisoka entra no grupo não por lealdade, não por concordar com os ideais deles e nem por respeito ao Cholo, ele entra porque aquilo oferece a chance de enfrentar lutadores fortes, e principalmente porque aproxima ele do maior prêmio, que é lutar contra o próprio líder da tropa no auge da sua força. E quando essa luta finalmente acontece e o Hisoka perde, ao invés de aceitar a derrota ou repensar sua trajetória, ele simplesmente decide que agora o jogo mudou, e passa a caçar a tropa fantasma um por um, não por vingança no sentido tradicional, mas porque aquilo reacende o prazer da caça, da tensão e do perigo constante. Esse momento marca uma virada importante no personagem, porque o Hisoka deixa de ser apenas um observador manipulador e passa a ser uma força ativa de caos dentro da história. Alguém que não precisa de um plano complexo para causar impacto, porque a simples presença dele já desequilibra qualquer situação. O Nen do Hisoka reflete perfeitamente essa personalidade. Bunjigan é uma habilidade simples na teoria, mas extremamente criativa e mortal na prática, assim como o próprio personagem. Ele não depende de poderes exagerados ou transformações absurdas. Ele vence usando inteligência, leitura do oponente e principalmente a capacidade de improvisar em situações extremas. E isso conecta diretamente com a filosofia de Hunter vs Hunter como obra, onde força bruta nem sempre é o fator decisivo, e sim a forma como o personagem entende o próprio poder e o poder do adversário. E nesse aspecto Hisoka está sempre um passo à frente, porque ele trata cada luta como um espetáculo, analisando cada movimento como se estivesse se divertindo em um palco. O mais curioso é que mesmo sendo um personagem tão perturbador, o Hisoka acaba sendo um dos mais carismáticos da obra, justamente porque ele quebra expectativas. Você nunca sabe se ele vai salvar alguém, matar alguém ou simplesmente ir embora entediado, e essa incerteza mantém o espectador constantemente em alerta. O Hisoka não precisa ser o vilão final para ser memorável, porque ele não depende da conclusão da história para funcionar, ele é um agente do caos que pode entrar e sair da narrativa quando quiser, sempre deixando consequências para trás. E isso faz dele um dos personagens mais bem construídos de Hunter vs Hunter. No fim das contas, o Hisoka representa algo muito mais profundo do que apenas um antagonista excêntrico. Ele representa o perigo da ausência total de limites morais. Alguém que vive apenas para satisfazer os próprios impulsos, sem se importar com quem vai se machucar no caminho. E talvez seja exatamente por isso que ele assusta tanto, porque enquanto outros vilões acreditam estar certos, o Hisoka nem sequer se preocupa com isso, ele só sorri, observa e espera o momento certo de atacar.
E se você curte saber essas histórias curiosas do mundo dos animes, já segue o canal Mente Shonen para mais vídeos assim. Aqui, a gente explora o lado escondido dos animes que marcaram gerações.